Saudações a todos os nossos internautas. Mais uma vez estamos aqui no Sem Fronteira. Eu, Fausto Eduardo, hoje terei uma conversa muito, mas muito interessante. E hoje o nosso tema é a construção de um Estado democrático e de direito na luz da revisão constitucional. É só para dizer que um Estado democrático e de direito consiste no respeito da democracia e naquilo que são o garantir da liberdade, a liberdade dos cidadãos. Então vamos aqui com os nossos convidados que temos já em estúdio, o nosso querido Pedro Iova Chala e o nosso também outro querido nosso, o nosso amigo Orlando Pedro Quintas. Então eles estarão aqui para depositar ou debitar os seus argumentos de razão e esperemos que todos vocês que estão a assistir agora o nosso programa Ative Show é o canal possam aprender alguma coisa concernente a este tema. Então vamos até os nossos queridos convidados para nós começar com o nosso debate. Como já dissemos, já estamos em estúdio. Este é a TV Show Angola. Este é o canal feito para si. E pode já agora ir para o YouTube, adira o nosso canal, toque no sininho que você vai estar ligado por tudo que acontece aqui. Também estamos no Facebook e no WhatsApp. No Facebook podem ir para a página TV Show Angola e aderir que estarão ligados por tudo que acontece aqui. Hoje estamos aqui no Sem Fronteira para fazer um super programa. Temos aqui em estúdio o nosso querido, muitos tratam-lhe de Pedro Chala, mas eu amo o Chova, então eu trato-lhe de Pedro Iova Chala. Saudações. Boa tarde. Desde já agradecer por aceitar o nosso convite. Bom, eu que agradeço pelo convite formulado, né? Já aguardávamos há um tempo, mas cá estamos, né? Para então podermos apresentar os nossos argumentos em torno do tema proposto. Ok, obrigado nós. Também temos aqui em estúdio o nosso querido Orlando Pedro Quintas. Saudações. Muito boa tarde, ilustre Fausto Eduardo. Muito boa tarde, ilustre Pedro Chala. Sou muito grato pelo convite que me foi endereçado. Espero contribuir com meus argumentos, obviamente, para o entendimento daquilo que é tanto a revisão constitucional e a construção do Estado democrático e de direito neste âmbito. Portanto, estou muito grato e espero tirar bom proveito da vossa companhia. Obrigado nós. Só para clarificar, o nosso tema é a revisão ou seja, a revisão pontual da Constituição e a construção de um Estado democrático e de direito. Já dissemos que o Estado democrático de direito é o Estado que tem implementado a sua democracia e também respeita aquilo que é o direito dos cidadãos, os direitos fundamentais do cidadão. Só para clarificar aqui algumas questões já a princípio, dizer que a revisão constitucional trazida pelo Presidente da República, que foi nos informado pelo Ministro da Casa Civil e de Estado, Adão de Almeida, trouxe alguns pontos que hoje esperemos desenvolver e com o tema explicar, debitar os nossos argumentos de razão e os nossos convidados estão mesmo aqui para isso. Dizer que a Constituição, ou seja, a revisão pontual da Constituição vem com os seguintes pontos: a clarificação da relação entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional no que toca à matéria da fiscalização política, também contempla o voto no estrangeiro. Temos também aqui que vai ser discutido já na Assembleia, e só para dizer que esta revisão já foi aprovada e já vai entrar em discussão. Também tem o modelo autárquico, a eliminação do gradualismo, e já temos visto que o gradualismo tem sido tema de separação parlamentar. Temos também aqui o tema da
a fixação, ou também vem com o ponto da fixação para um período para eleições gerais, e também a afirmação do Banco Nacional como uma entidade independente administrativa. São os pontos que têm a revisão, ou seja, a revisão pontual da Constituição, e nós estamos aqui para falar nesta mesma senda a construção de um Estado democrático de direito. Vou começar já aqui a conversa com os meus convidados, perguntar ao Pedro Chala qual é a sua opinião concernente à revisão pontual da Constituição. Bom, mais uma vez boa tarde a todos que nos acompanham por esse veículo que é a internet, né, o YouTube, o canal TV Show. Bom, dizer primeiramente que a revisão constitucionalmente consagrada só pode ser duas, né? Ou é ordinária ou extraordinária, né? E a revisão pontual que o Presidente da República se propõe a fazer, vamos dizer que é mesmo pontual, né? Porque não toca no pano, ou seja, não toca na profundidade, ou seja, nos anseios daquilo que todo mundo esperava quando se anunciasse, não é, pela primeira vez uma revisão constitucional, né? Passado que estão 11 anos da nossa Constituição da República, né? Esperava-se que era expectável que a revisão constitucional fosse que fosse aquela revisão que tocasse exatamente nos principais órgãos, não é, de soberania do país, né? E clarificasse, obviamente, mais, não é, na profundidade o seu relacionamento. É isso que nós esperávamos. Entretanto, temos aqui uma revisão, como se diz, pontual da Constituição, que é mesmo para mostrar que não pretende exatamente tocar naquilo que é a estrutura do poder em Angola. Porque no pano de fundo, tirando a nomeação, que agora vai ser, como disse, o governador nomeado ou indicado pelo PR vai se sapatear na Assembleia Nacional, não é? E então, tirando isto, né, e o voto no estrangeiro quase não altera especificamente o poder e até a própria funcionabilidade que isso tem. Falo concretamente da nomeação ou da indicação pelo PR do governador para o Banco Nacional de Angola, né? No pano de fundo, se continuarmos com essa maioria, estamos quer dizer, a não fazer nada, no fundo, né? É a mesmíssima coisa. Já agora, o Pedro Chala trouxe aqui argumentos de razão muito pertinente e interessante. Falou da revisão pontual da Constituição, e em conversas com o nosso convidado Orlando Quintas, o Orlando Quintas dizia que a Constituição não poderia ser considerada como uma revisão pontual, mas sim ordinária. Então gostaria que o Orlando Quinta nos clarificasse esse pensamento que ele já nos trouxe. Tá bem, muito obrigado. Primeiramente dizer que existem os limites materiais e os limites temporais da Constituição. Tendo em conta os limites temporais da Constituição, nós temos uma revisão ordinária ou uma revisão extraordinária. A ordinária é aquela que é feita normalmente depois de 5 anos, e a nossa Constituição de 2010 já passou o limite de uma revisão tanto ordinária. Seria extraordinária se fosse antes dos 5 anos decorridos depois, né, da aprovação da Constituição. Outro sim. Portanto, eu gostava de recuar um pouquinho, né, recuar o contexto da proposta de revisão constitucional, e tanto quando estamos a falar da construção do Estado Democrático de Direito em Angola, temos que olhar claramente para os acordos de Bicesse, né? Temos que olhar claramente para a abertura ao multipartidarismo. Portanto, a construção do Estado de Direito começa efetivamente a partir destes acordos. E, portanto, nós estamos num processo de consolidação da construção de um Estado democrático de direito. E estando num processo de construção do Estado democrático de direito, é importante
que haja, sobretudo, aquilo que a própria Constituição, a Constituição de 2010 traz-nos, né? Primeiro dizer que, tanto, nós somos um Estado, constitucionalmente, somos um Estado democrático de direito. Por quê? Porque devemos, na nossa ordem política, respeitar princípios, como sejam, portanto, a separação de poderes, a pluralidade de expressão política, a democracia representativa e a democracia participativa. Ou seja, quando falamos de democracia participativa, devemos, obviamente, olhar para a questão da inclusão. E se calhar é nesse aspecto que a proposta de revisão começa a pecar, na medida em que, por exemplo, não houve um amplo debate. Aquilo que os autores, por exemplo, estamos a falar de Robert W. Outros chamam de entendimento esclarecido. E o entendimento esclarecido é um dos pressupostos para uma cidadania inclusiva, por exemplo, que visa o quê? Visa expandir, visa a transparência e a abrangência de um certo debate político ou constitucional. E portanto, a nossa revisão constitucional vem a partir de uma perspectiva um tanto elitista, passo aqui a expressão. Por quê? Porque a comissão que hoje apresenta, portanto, os efeitos, ou seja, as conclusões da comissão, a Comissão de Reforma do Estado de Justiça em Angola, tanto, é composta por membros que, por mais incrível que pareça, também tiveram, tanto, são os mesmos, passo aqui o termo, os mesmos atores que redigiram a Constituição de 2010, portanto, há aí uma... constituintes. Exatamente, há aí uma clara exclusão da sociedade civil e de outras forças para discutir questões pertinentes. E é aquilo que o meu colega Pedro Chala levantou, que é a questão de há muitas reivindicações que ficaram de fora, efetivamente, na proposta de revisão constitucional. Depois vamos ver, mais adiante, vamos ver quais são estas preocupações que ficou de fora no âmbito da revisão ou da proposta de revisão propugnada pelo Presidente da República. Assim está aberto o nosso debate. Já vimos aqui as primeiras ilações dos nossos queridos convidados. Só para saber do nosso convidado Pedro Iovachala, dizer, sabendo que o próximo ano já é as eleições 2022, será que esta revisão constitucional é oportuna neste momento? É uma temática também muito debatida, né? Lembro-me que quando da apresentação ou da publicação da revisão constitucional, havia vozes que diziam que as eleições seriam obviamente adiadas por causa da revisão constitucional, mas pronto, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, já alertou várias vezes que não é por aí, né? Não serão adiadas, obviamente. Mas pronto, as forças políticas da nossa praça, né, encaram isso como uma suspeição, mas ao ler a proposta de lei de revisão constitucional, nós notamos que é aquilo que se avança, que é o quê? É exatamente um esclarecimento e um enquadramento daquelas leis, não é, que eram infraconstitucionais, que até iam contra a Constituição, e um enquadramento das leis, por exemplo, vamos ver na relação entre o Presidente do Poder Executivo, né, que é o Presidente da República, a relação entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional. O que é que se vai fazer aí? Apenas vai se fazer, o que é que se vai fazer? Por intermédio do Acórdão 319/13, é isso, né? /13, 2013, sim. O Tribunal Constitucional, não é, impediu, ou seja, o Tribunal Constitucional fechou esse acórdão para dizer que era impossível que a Assembleia Nacional fiscalizasse, não é, o Executivo em função do sistema político adotado, não é, o presidencialismo, não é? Agora, o que é que se vai fazer nessa revisão constitucional? É exatamente colocar e mediante isso, desculpa-me, e mediante esse acórdão do Tribunal Constitucional, a Assembleia Nacional fecha aí um novo regimento, né, que se acomodasse a esse acórdão. Agora, o que é que se vai fazer? A partir do regimento vai se adequar então essa relação que há entre o acórdão e o regimento, e vai se adequar também à Constituição da República. Portanto,
é uma revisão constitucional que se pretende apenas, como o nome diz, não é? Não podemos alterá-lo, pontual, não é? Porque no pano de fundo, como já disse, não vai alterar exatamente a relação entre os poderes, entre os órgãos, né? Entre os órgãos que constituem o nosso país, né? Essa democracia. Para o nosso querido Orlando Quinta, queríamos saber do nosso convidado, segundo a construção de um Estado democrático de direito, será que a nossa revisão constitucional devia ser pontual ou profunda? E por outra também, queríamos saber do Orlando o que é essencial na construção do Estado democrático de direito. Muito obrigado pela questão. Primeiro dizer que normalmente uma revisão constitucional é uma matéria muito séria que claramente deve envolver as várias sensibilidades de uma república. Outro sim, a questão que agora me colocou sobre a caracterização de um Estado de Direito democrático. Portanto, esta temática do Estado de Direito democrático já vem, por exemplo, do século XVIII, vem das revoluções, por exemplo, a francesa, que era para quê? Era para limitar a vontade, os caprichos da monarquia absoluta. E no fundo do Estado de Direito está efetivamente o princípio do rule of law, ou seja, o império da lei. E este império da lei é consagrado por uma Constituição. E que esta Constituição deve abarcar efetivamente direitos fundamentais, aquilo que se chama direitos civis, políticos, que são da primeira geração, segundo Thomas Marshall, os direitos da segunda geração, nomeadamente os direitos econômicos e sociais. Portanto, esta panóplia de direitos é que vão configurar um Estado de direito. E mais, portanto, falamos daqui da separação de poderes, falamos das garantias constitucionais. Estamos a falar do quê? Por exemplo, todo cidadão tem a garantia constitucional de ser informado, bem informado, à luz do artigo 52, e participar nas questões de interesse nacional. E obviamente uma revisão constitucional é de interesse nacional e que deve ter um amplo debate. Desculpe, Sr. Orlando, com a explanação do Orlando, surgiu-me uma questão muito trazida, né, para a nossa sociedade, que é concernente à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, que víamos a quando da eleição do atual presidente, se falava que o país tinha ou tem mais liberdade de expressão, tinha mais liberdade de pensar. Será que concorda com estas teorias que foram desenvolvendo? Na verdade é assim, a princípio o presidente assumiu o poder e havia necessidade claramente de expor a situação real do país, na verdade. E envolvido alguns anos, estamos a ver o cercear da liberdade de expressão em Angola, infelizmente. Por quê? Porque até a arrepio da lei da imprensa, nós temos o Estado angolano a monopolizar os órgãos da comunicação social. Por exemplo, não passamos de 3 órgãos privados de comunicação social em Angola, estamos a falar de rádios e televisões, não passamos de 5 privados. E portanto, são essas questões que nós devemos debater também na construção do Estado de Direito, porque não se faz Estado de Direito e sobretudo democrático, porque o democrático vai incluir a participação a todos os níveis, desde os órgãos centrais aos órgãos locais, nomeadamente as autarquias, nomeadamente os conselhos de explotação e concertação social, nomeadamente até as autoridades tradicionais fazem parte desta ideia de Estado democrático. Portanto, as autarquias é uma condição, também seria uma das condições, portanto, uma das condições essenciais para também a concretização do Estado democrático e de direito. Portanto, e claramente, quando se fala de separação de poderes e quando se fala dos órgãos de soberania, nós, por exemplo, temos aqui o artigo 2, né, que caracteriza o Estado democrático de direito. E no final ele diz, portanto, num Estado de direito democrático deve-se assegurar o respeito e a garantia da efetivação dos poderes legislativo, executivo e judicial.
efetivação dos poderes. E a questão que se coloca, por exemplo, no âmbito da relação entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Nós temos aí uma espécie de constitucionalização do Acórdão 319, entretanto com uma reversão frásica. Explico-me. O Acórdão 319 diz que a Assembleia Nacional não pode convocar o Presidente da República ou algum membro do Executivo, não pode fazer inquéritos ao Executivo, não pode fazer interpelações ao Executivo. Entretanto, numa outra linha daquele acórdão, diz que não obsta, né, não obsta a possibilidade de de uma comissão especializada. Não estamos a falar de uma plenária, porque a Assembleia Nacional temos a plenária e temos as comissões. Sim, sim. A plenária é aquela que a gente vê pela televisão, aquele coro dos 220 deputados. Depois vem as comissões de trabalho. Depois vem as comissões de trabalho especializadas. E é neste diapasão que o Acórdão 319 permite que se chame um membro do Poder Executivo, entretanto, com uma prévia autorização do Presidente da República e tendo em conta a diligência, deves expressar ou deves exprimir o que é que te faz chamar um ministro ou um governador, e sempre numa comissão especializada. Isto, tanto o acórdão proibia, ou proíbe, né? 319 proíbe, e diz que excepcionalmente. Agora, o que vamos trazer aqui na revisão constitucional é o seguinte, tanto a Constituição vai dizer, é uma forma de, portanto, é um trocadilho de palavras, vai dizer que é permitido convocar um membro do Executivo, permitido fazer interpelações, entretanto, sempre com uma prévia autorização e sempre numa comissão especializada. Portanto, os efeitos são os mesmos, quer dizer, ao fim e ao cabo, para que a Assembleia Nacional, para uma comissão de especialidade da Assembleia Nacional chame ou convoque algum membro do Executivo, é preciso uma solicitação prévia e é preciso sempre, né, numa comissão, é preciso que seja sempre numa comissão especializada. Isto, portanto, limita claramente o poder de fiscalização. Não alterou nada, infelizmente, com essa revisão. E se calhar pioramos um bocadinho o cenário da fiscalização. Por quê? Porque depois tem o número 3 do 162, né, da proposta. A proposta 162, portanto, o artigo 162 na proposta, ele faz um aditamento no número 3. O número 3, segundo o relatório de fundamentação, fala, por exemplo, do princípio da orientação temporal e material dos atos ou da cognição do Parlamento, da fiscalização do Parlamento. Significa o quê? Significa que, tanto a fiscalização da Assembleia Nacional sobre os atos do Executivo, né, vai incidir sobre o mandato que decorre, ou seja, sempre, e nesta proposta, reduz-se o escopo da fiscalização. Por quê? Porque a Assembleia Nacional passará a fiscalizar apenas no decorrer de um certo mandato presidencial. Por exemplo, a Assembleia Nacional, à luz desta proposta, já não poderá fiscalizar atos praticados antes de 2016 pelo Executivo. Mas existe a continuidade do Estado, o princípio da continuidade do Estado. E o princípio da continuidade do Estado significa que as instituições funcionam para além de um certo mandato presidencial ou para além de um certo líder político. Ok, deu os seus argumentos de razão o nosso querido Orlando. Queria saber do Pedro Chala, concernente aquilo que o Orlando estava a dizer. Sabemos nós que ainda é só uma proposta. Será que a oposição, sendo a minoria parlamentar, terá algo para dizer na discussão parlamentar? Bom, estamos habituados agora com os debates que vinham sendo feitos nas autarquias, né, a serem consensuais, né? Se pretende que na construção de um Estado democrático e de direito, e sobretudo vamos agora fazer uma revisão da Lei Magna, não é? O expectável é que todas as forças, pelo menos parlamentares, já que não houve consulta pública, né, antes da revisão constitucional, dos pontos
que eram obviamente necessários à revisão, não é? O que se espera agora é que todos na Assembleia Nacional, todas as forças políticas, não é, com assento parlamentar, possam efetivamente contribuir. Entretanto, há aqui um impedimento que é as forças políticas, mesmo a maioria, não poderá obviamente alterar os pontos do proponente, não é? Ou seja, só vão ser discutidos, não é? Os artigos, não é, que vão ser modificados, outros que vão ser aditados, os aditamentos, as alterações que o proponente lá os colocou, né? Porque é o executivo, ou seja, o Presidente da República, quem tem o mérito de fazer a proposta, na Assembleia Nacional que reuniu. Mas vemos o ministro, chefe de Estado da Casa Civil, dizia que o presidente, o proponente nesse caso, abriu aquilo que é o próprio diálogo dos pontos que ele foi indicando. Quer dizer que ainda estão abertos e as consultas... Perceba que o diálogo está aberto, mas nos pontos, ou seja, para aqueles pontos que constam da proposta constitucional, né, da proposta de lei constitucional, né? É naqueles pontos onde pode simplesmente haver discussão, não pode haver acréscimo. Por exemplo, vamos supor que os deputados da Assembleia Nacional decidam que também é imperioso que se discuta a forma da eleição do Presidente da República, não é? Vamos, por exemplo, né? Não é possível nessa proposta, não é? Não é possível nessa proposta, a não ser que a Assembleia Nacional convoque uma revisão extraordinária da própria Constituição. Digamos que é uma proposta fechada nesse caso. Os pontos são fechados. Os pontos que o Presidente da República requer, ou seja, os pontos não, os artigos que o Presidente da República colocou, e a sua equipe, obviamente, né? E a sua equipa colocou na proposta de lei de revisão constitucional, estão aí e não podem ser modificados ou acrescidos, né? Podem ser modificados, obviamente, e vão ser modificados no debate parlamentar, mas não podem acrescer nem diminuir outro ponto. Pedro Iovachala, dizer que os pronunciamentos do então primeiro-ministro da República Popular de Angola, Lopo do Nascimento, dizia que em 75 criaram os estados, constituíram os governos, mas não tiveram uma capacidade de construir uma nação que todos neles pudessem se identificar. E ainda disse que normalmente os partidos de matriz africana têm uma gênese tribalista, levam mais o sentido da exclusão do que a inclusão. Queria saber de ti, como seria a construção de um Estado democrático e de direito se ainda estamos mais para exclusão do que para inclusão de outros grupos políticos, de outras forças políticas? Bom, a isto vamos recuar um pouco até 1974, 75, não é? Para entendermos exatamente o nascimento do Estado angolano, não é? Porque o nascimento do Estado angolano se deu numa perspectiva monolítica, né, do poder, não é? Ou seja, o monismo do poder, não é? A perspectiva do regime ditatorial e também monopartidário que imperou. Ou seja, quando cessaram os acordos de Alvor, não é? Constituiu-se então o governo de transição, que era constituído pelas três forças, não é? Pelas três forças que lutaram, ou seja, que encabeçaram a luta armada contra o sistema colonial. A luta de libertação. A luta de libertação, desculpe, sim, a luta de libertação contra o sistema colonial português, não é? Portanto, passados os acordos de Alvor e depois constituído o que estava o governo de transição, sob a égide de um alto comissário, que me foge o nome agora português, não é? Os três movimentos partiram para uma guerrilha, né?
a captura do poder era mais importante na altura, não é? Portanto, o movimento que tinha sede na capital, e isso Pesarat Correia, no seu livro do proto-nacionalismo ao pós-nacionalismo, ilustra bem este desenvolvimento da nossa história, não é? E era preciso, portanto, já no nascimento do Estado angolano, conseguir unir todas as forças da nação e caminhar então para uma eleição livre, não é? Justa e democrata, que pudesse ser então sair dessas eleições com uma força vencedora. Entretanto, não é? Houve a captura do poder, e não bastante a captura do poder, nós vivemos anos a fios de monopartidarismo, né? De um partido, a exclusão e a negação das demais forças, da existência das demais forças partidárias. Nós aqui temos um péssimo hábito, diz que o poder tem mais poder quem partilha o poder, não é? Mas aqui em Angola nós temos um poder altamente centralizado e nós vemos que essa perspectiva do poder altamente centralizado cria exatamente a exclusão de outras forças políticas, não é? Aquilo que Margaret chamou de unidade. Como é que é? Unidade de decisão legítima, que é o Presidente da República, porque eu gosto de brincar e dizer que o Presidente da República é um povo, tem tentáculos em todo lado, não é? Com a explanação do nosso querido Pedro Chala, digamos que ultrapassou, né? Pedro Chala parece que entrou no meu pensamento e ultrapassou. Aquele que não tem a possibilidade sequer de se alimentar, aquele que não tem a possibilidade sequer de ver televisão, aquele que não tem a possibilidade de ir para a escola, está a ser marginalizado. Okay. É uma exclusão social que redunda na exclusão do direito. Ok, vamos também ouvir aqui o nosso querido Pedro Chala. Por um minuto, últimas considerações. Bom, é preciso garantir que o cidadão atinja a plenitude de ser cidadão, não é? Rousseau diz que exercendo a nossa cidadania que aprendemos a ser livres, não é? Só vamos ser livres se aprendermos a ser cidadãos da Angola. E com cidadão quero dizer o usufruto dos nossos direitos, não é? Mas também dos nossos deveres, não é? Porque estamos numa república, não temos só direitos, também temos deveres. Então é preciso essa garantia, é preciso uma nova cultura política para o angolano, não é? É preciso permitir que o angolano participe dos mecanismos ou participe das decisões que são tomadas, não é? Se sinta parte desta grande terra, porque a pertença, não é? O sentimento de pertença é o sentimento mais importante que culmina com a cidadania. Agradecer os meus convidados, dizer que este foi mais um Sem Fronteiras, comigo, Fausto Eduardo, e estou aqui com os meus queríssimos convidados, Pedro Iova Chala e Orlando Quintas. Só para dizer que para veres este programa só tens que ir para o YouTube, clicar ao procurar o nosso canal TV Show Angola, aderir, tocar no sininho, vai para o Facebook, aderir às nossas páginas, TV Show Angola. Também o programa tem a sua página, que é o Sem Fronteira, conversas interessantes com o Fausto Eduardo. Mais uma vez tivemos um programa super interessante e nós queremos continuar com isso e dizer tchau. Boa tarde.